O Esporte Amazônia já está de volta e eu quero te convidar para visitar a nossa fanpage, o facebook.com.br Esporte Amazônia, onde você acompanha o programa ao vivo e também acompanha o programa ao vivo pelo facebook.com.br AmazonSat. Agora nós vamos falar de seletiva internacional da Escolinha Real Manaus, que existe há cerca de 6 anos e já não será a primeira experiência que ela vai promover nesse gabarito e nesse sentido. Eu estou aqui com o nosso convidado, o Heleno, que eu chamo de Heleno Freitas, mas não é Freitas, Heleno Freitas foi um grande ídolo do Botafogo. É o Heleno Rocha, que é um dos coordenadores, tem o Marcelo e tem também o Totti. Isso, tudo bem, Heleno? Tudo bom, Maurício. Obrigado pelo espaço aí mais uma vez. Vamos falar da seletiva, que ela agora ultrapassa fronteiras, né? A propósito, vocês fizeram uma excursão até Boa Vista, acredito que há 30 dias, cerca de 30 dias, fizeram um jogo amistoso contra o Extremo Norte e estreitaram essa possibilidade, ou concretizaram a possibilidade de levar até Boa Vista, que é um celeiro nato de bons jogadores, de bons atletas. Não precisa nem a gente entrar em fazer uma lista, basta citar apenas um, que é o Thiago Maia, que jogou a primeira edição da Copa Roraima em 2010 e que hoje é atleta olímpico, medalha de ouro, e que em breve poderá estar no futebol inglês. Tem até proposta oficializada pelo Chelsea de 65 milhões de reais, mas existem outros garotos também bons em Roraima e a Escolinha do Real Manaus está vislumbrando e oferecendo para esses garotos também a mesma possibilidade e oportunidade que já deu para outros aqui em Manaus. Isso, verdade, Marido. A seletiva, na verdade, ela está no 3º ano dela, né? O Real Manaus realizou a primeira seletiva interna e escolhendo um aluno da escola mesmo para viajar e depois abrimos para o público em geral. Então é uma crescente. Nós participamos da Copa Roraima e fizemos uma boa amizade com o Marquinho, com o Matheus, que são os organizadores da Copa. E a partir dessa amizade criou-se uma parceria e idealizou-se levar a seletiva para Boa Vista. Tentamos ano passado, não deu, mas esse ano está tudo certo que a gente consiga levar a seletiva para Boa Vista. Dos mesmos moldes que são feitos aqui em Manaus. Quem for escolhido lá, quem for os selecionados ou selecionado, viaja para a Espanha com todas as despesas pagas. Hoje nós estamos trabalhando com o Clube Concho, que é um revelador do La Coruña e do Atlético de Madrid. E, enfim, a seletiva vai funcionar no mesmo molde que aqui em Manaus, mesmo nível de organização, já que o Marquinho lá e o Matheus têm também um trabalho muito bem feito com a Copa Roraima, né? Então a gente espera que atenda bem ao público e que o público compareça, que o público confie, porque é um evento sério, é um evento dedicado realmente ao jovem atleta e o nortista em geral, né? Os nortistas em geral tem grande dificuldade. Você vê, uma seleção brasileira, nós temos um acriano, né? Tivemos um acriano, tivemos o Thiago Maia e o resto é sul-sudeste, enfim. Então a gente tem que começar a melhorar isso aí, pensar em crescer e pensar em dar oportunidade para esses jovens aí daqui do norte. Eu já tive a oportunidade de ir em um dos grupos, né, deve ser o principal, onde funciona a escolinha, que trabalha com várias faixas etárias. E a Escolinha do Real Manaus ela é interessante porque quando ela fez a primeira seletiva, isso gerou uma desconfiança, me permite usar esse termo. Tanto é que na ocasião interpretaram mal o termo internacional, achando que seria do internacional. Na verdade era seletiva internacional. E gradativamente eles vêm conquistando o espaço deles com responsabilidade, com credibilidade. Tanto é que é muito difícil você dar sequência numa proposta como essa, ainda mais no futebol amazonense, que é muito castigado pela opinião pública, ele é muito desgastado. Quem tem um filho sabe como a coisa funciona, você, independente da modalidade esportiva, tem uma preocupação de quem vai cuidar do seu maior patrimônio de investimento, que é o seu filho. Eu tenho um filho de 7 anos, eu sei que você tem uma preocupação. E a Escolinha do Real Manaus, não é porque o Heleno está aqui, já tive a oportunidade de conversar com o Totti, até mesmo da Espanha, e nós já fizemos o registro de uma visita até a Escolinha do Real Manaus. Já acompanhamos, quando eu digo acompanhar, foi quando transmitimos a Copa Roraima, e eles têm um ônibus, um micro-ônibus, uma van, toda envelopada, e o cuidado que ele tem. Eu presenciei no hotel, tanto deles quanto do Guerreirinho, algo interessante. Os garotos, à noite, quando iam para os seus apartamentos, passavam uma sacolinha pedindo celulares.
eu achei isso interessante. Olha, quem for conversar com a família, conversa logo, avisa para nós recolhermos o celular, para o garoto não ficar varando a madrugada com o celular na mão. Então, são detalhes que muitas vezes não vêm a público. E eu faço questão de registrar isso. E outro aspecto foi quando nós conversamos com o Totti, ele estava na Espanha, não lembro onde, e estava com um garoto lá, fruto dessa seletiva. Então, nós fizemos o registro na escolinha, da preparação para a Copa Roraima. Trouxemos vocês aqui, quando houve a seletiva no Carlos Zanetti. Fizemos um registro, se eu não me engano, foi Itacoatiara ou foi Parintins, não lembro agora. Fizemos uma entrevista e depois eu conversei com o Totti. Ele estava na Espanha quando foi fazer tratar da situação dos garotos. Então, quando o futebol ele é muito desgastado no nosso estado e na nossa região, eu estava conversando com um dirigente de Rondônia, eu digo que a credibilidade você não conquista, você constrói. Credibilidade você não conquista, você constrói a sua credibilidade. E existem escolinhas de futebol aqui que são sérias, que é um trabalho que deveria ser feito pelos clubes profissionais e que gradativamente escolas que eu não sei se vocês já conseguiram, não, até onde eu te conversar, vocês não estavam federados. Eu acho que a federação já deveria pensar com carinho em receber quem tem um trabalho comprovado, né? Essa seletiva vai acontecer em Roraima. Quantos garotos ou quantos se pretende captar ou aprovar lá? E como o processo funciona? Será por vocês? Vem alguém da Espanha? Existe alguém distinto da Escola Real Manaus que cabe essa competência? Só pegar um gancho do que você falou antes, primeiro agradecer as palavras aí com a... São verdadeiras, sim, eu agradeço. E é uma preocupação real nossa. Quando nós saímos de casa com essa garotada, quase sem dormir, porque é uma responsabilidade muito grande. E o outro gancho também com relação às oportunidades para o futebol amazonense em si. Que essa semana, inclusive, eu tive a oportunidade de estar conversando com o pai na secretaria da escola. E nós temos uma parceria em Goiás, e o filho dele tem 11 anos. E é um destaque, o garoto está se destacando na escola. E nós queríamos dar a oportunidade para que ele fosse para Goiás, e nós montamos um alojamento lá em Goiás, para que ele ficasse com alojamento. E o pai veio conversar comigo a dificuldade que a família tem de aceitar isso, que o menino saia daqui com 11 anos de idade e que vá para outro estado, fique longe da família, enfim. E nós conversávamos que, infelizmente, é a nossa realidade aqui no Amazonas. Infelizmente, nossos clubes aqui não oferecem uma categoria de base desde do menino, da criança mesmo. Então, é um garoto desse com 11, 12 anos, ele tem que sair de Manaus se ele quiser sonhar um pouquinho mais alto. Porque se ele for esperar até os 15, 16, 17 anos, fica muito mais difícil. Então, só pegando o gancho que você havia falado, é por aí mesmo. Acho que tem que dar oportunidade para quem trabalha sério. Assim como o Real Manaus tem outras escolas que estão trabalhando muito forte para a base e que a gente consiga cada vez mais alavancar o futebol. E com relação à seletiva, em Roraima, quem vai realizar a avaliação somos nós do Real Manaus. Porque a agência que nós trabalhamos, nós temos uma parceria com ela. Então somos representantes aqui em Manaus. Então cabe a nós, a seletiva de Boa Vista, fazer essa avaliação. Com relação ao número de aprovados, eu queria levar 5, 10, enfim. Mas a gente tem que ser muito criterioso com relação à parte técnica do garoto, mas também criterioso com relação aos custos disso. Porque a gente tem que lembrar que quem ganha a seletiva, quem é selecionado, viaja com tudo pago. E é uma viagem internacional de 15 dias. Qual é o custo? Desculpa te interromper. Nós estamos com o Matheus na ponta da linha. Vamos envolver o Matheus nessa conversa. Matheus, fala ao vivo de Boa Vista. Obrigado por atender a gente. Tudo bem contigo, Matheus? Bom dia, Marildo. Bom dia a todos os telespectadores, todos os participantes do programa. É uma imensa satisfação estar aqui falando. E quero dizer que é uma oportunidade muito grande estar levando essa seletiva internacional, né, para Boa Vista. A gente agradece aí a comissão toda do Real Manaus. E a gente quer dizer que vai ser um evento muito grande, pois é a primeira seletiva internacional que vai acontecer no estado. Então a gente espera abranger aí municípios próximos a Boa Vista, toda a grande Roraima aí, para a gente poder fazer um grande evento. Bem, o nosso entrevistado aqui, o Heleno não estava acompanhando o áudio, mas ele estava falando da possibilidade e oportunidade de realizar uma seletiva internacional. E Matheus, vocês têm um trabalho muito interessante. Boa Vista
Eu gosto de fazer um pequeno histórico para não cometer injustiças. Se critica muito o futebol de Roraima, porque não tem qualidade, porque é amador. Nós temos que distinguir bem, até do Amazonas, quem tem trabalho e as dificuldades que os clubes profissionais existem. Em Roraima existe um trabalho muito interessante do Extremo Norte, existe um trabalho interessante do Cruzeiro. Então existem trabalhos em Boa Vista, Roraima, e o Amazonsat, a Amazônia Cabo, me permitem ter essa aproximação e essa segurança em falar. Você vê o trabalho do Extremo Norte, você não acredita que é um clube de Roraima, de base. Você vê o trabalho do Cruzeiro, que agora me fugiu, é o Ronaldo dos responsáveis, você não acredita que isso é em Boa Vista. Eu queria que você expressasse, ô Matheus, o que representa para o estado de Roraima essa janela partindo do Amazonas, porque a Copa Roraima é que permitiu isso. Se eu estiver enganado, me corrijam. A realização da Copa Roraima, e o Marquinhos Caicá, ele sempre frisou isso, que o objetivo da Copa Roraima é promover uma inter-relação dos participantes. Então, ela não se limita só à disputa dos jogos. Ela gera oportunidades para as crianças e para os adolescentes, como nessa parceria entre o Real Manaus e o Matheus, sendo o representante aí em Boa Vista, que paralelo nós poderemos até citar o Extremo Norte. Eu queria que tu falasse dessa possibilidade, dessa janela e a aproximação para os garotos aí de Boa Vista por conta da própria Copa Roraima. Eu não sei se vocês estariam tratando disso e realizando isso se não fosse a Copa Roraima. Bom, Amarildo, a gente tem duas grandes lacunas. Uma é a falta de competições durante o ano em todas as categorias. Então, Copa Roraima vem entrar nesse calendário para esses jovens poderem mostrar o seu futebol. Outra grande lacuna, você falou do futebol profissional. O futebol profissional daqui, na verdade, ele é um amador melhorado. Ele não aproveita os trabalhos da escolinha de futebol para incorporar na sua base. Então acaba que todo ano tem que estar renovando elenco, trazendo jogadores de fora do estado e não valorizam aqueles jovens que querem uma oportunidade para mostrar o seu talento. Então a seletiva vem a melhorar isso, a Copa Roraima também vem a melhorar isso, porque a gente tem hoje, como você citou, o trabalho do Extremo Norte, mas não só do Extremo Norte. A gente tem o Cruzeiro, a gente tem o Primavera, que é um projeto. A gente tem o São Raimundo melhorando as suas categorias de base, já tem CT. Então tudo isso vem a melhorar o futebol de Roraima e da região norte. Perfeito. O que a gente procura é essa evolução, mostrar essas oportunidades. Assim como saiu Thiago Maia e vai saindo vários outros, a gente aqui tem talento. Aqui Perfeito. tem talento e o que precisa é oportunidade para isso. Perfeito. Heleno e Matheus, como vai ser a prática de investimento do participante? E Matheus, qual é a perspectiva ou expectativa de garotos e adolescentes para essa seletiva e vai atender que faixa etária? Pode ser o Matheus ou pode ser o próprio Heleno, que pode falar a respeito. Marido, a faixa etária de 1998 até 2005. Então a gente vai pegar ali do juvenil, né, até o mirim. E a expectativa é que tenha um público parecido daqui em Manaus. Aqui em Manaus nós conseguimos uma média de 250 a 300 garotos. Sendo que alguns nós aqui cedemos os ingressos. Por conta da parte social da escola, enfim, nós cedemos os ingressos. Então nessa faixa de 200 garotos, 150 garotos, a gente sabe que Boa Vista não tem uma população igual a Manaus, mas a nossa expectativa é que a gente atenda uns 150 garotos, pelo menos. É essa a expectativa mesmo? E aonde vai ser realizado aí em Boa Vista, Matheus? Amarildo, a gente está com uma dificuldade ainda de estádio e campos bons. Mas a gente está avaliando já e a gente vai conseguir o Ribeirão, que é onde tem a melhor estrutura. O gramado, ele está sendo melhorado, mas o estádio Ribeirão ele tem a melhor estrutura para realizar a seletiva. A expectativa é grande, é de conseguir de 150 a 200 garotos, e isso é uma meta que a gente faz com a média do que a gente tem das outras seletivas. Por se tratar de uma seletiva internacional, a gente quer que supere esse limite,
Então, é por isso que a gente espera que venha garotos não só de Boa Vista, mas de municípios próximos e regiões que favorecem esse deslocamento, porque tem várias linhas de ônibus e tudo isso. Então a gente espera uma grande estrutura por ser uma seletiva internacional, que o atleta selecionado vai viajar com tudo pago. Ou seja, a única despesa que ele vai ter é a de inscrição no evento para mostrar o futebol que ele tem. Perfeito. Matheus, vamos fazer o seguinte, produção, nós vamos para o horário político, podemos continuar no Facebook? Vamos continuar então no Facebook do AmazonSat, também do Esporte Amazônia. Matheus, não desliga, ok? Eu vou continuar ao vivo com o Heleno aqui nos estúdios. O Matheus por telefone de Boa Vista, Roraima. Nós vamos para o intervalo, horário político, mas continuamos pelo facebook.com/AmazonSat, facebook.com/Esporte Amazônia. Pronto, nós continuamos agora pelo Facebook. Matheus, nós estamos agora pelo Facebook por conta do horário político. E aí a conversa é um pouco mais descontraída. Existe a possibilidade, vocês já estão costurando de realizar isso com mais frequência ou vai depender dos resultados e dessa primeira experiência? Olha, Marido, querer realizar outras seletivas nós queremos, é uma vontade nossa, não só internacional, mas também as seletivas nacionais, né? Dar oportunidade em clubes nacionais também. O que acontece é o custo, principalmente da seletiva internacional. Nós temos o custo de trazer um avaliador da Espanha, para cá para Manaus, nós temos o custo de enviar 2, 3, 4 atletas para a Espanha. Agora, a estimativa de custo. Esse é o custo, digamos, relativo, porque você tem um custo na organização do evento, você tem um custo para deslocar a tua equipe até Boa Vista, se amanhã a Rondônia quiser a seletiva, também vai onerar. Enfim, especificamente trazendo um observador da Espanha e levando os garotos, 3 garotos. Qual foi o custo da última experiência? Olha, Marido, da última experiência com 3 garotos foi em torno de... Para não falar, em torno de R$35 mil a R$40 mil. Porque você arca com passagem, você tem a parte burocrática, passaporte... Aí estou contando só da viagem, né? Não só da viagem. Só de viagem. Ida e volta, porque... estadia... Isso. E também quem vai, não dá para o garoto ir sozinho. Então, ano passado foi o Totti, no primeiro ano foi o Totti, segundo ano eu fui, esse ano... Como está tendo a seletiva de Boa Vista, talvez seja necessário que 2 acompanhem os garotos. Então, é a passagem da pessoa que está acompanhando, passagem do avaliador que está vindo, passagem das crianças que estão indo, a parte de hotel, a parte de alimentação, a parte de transporte local lá. Então, é um custo realmente muito alto. Logística é muito complicado, né? Então, a seletiva aqui em Manaus, o valor da inscrição é R$100. Mas sempre tem aquele pessoal do contra, né, que não entende o que está sendo feito, mas é preciso se entender o investimento. Poucas pessoas sabem o custo de alugar um estádio, para se fazer uma seletiva no estádio, né? Então, ano passado foi feito no Zamit. Esse ano talvez não dê para repetir o Zamit porque estamos com a situação do Campeonato Amazonense, que está em cima da seletiva também, né? Então a gente está correndo atrás de fechar o estádio para que seja feita a seletiva. Então, a ideia é realizar outras seletivas, sim, mas a gente também tem que tomar cuidado com o custo, porque eu não posso repassar esse custo todo para o público. O Real Manaus ainda também bancando muita coisa, né? E, claro, o evento tem que se pagar, pelo menos, né? Tem que se pagar, tem que ter condição de se pagar e essa oportunidade tem que ser real para o garoto, com o evento se pagando. Em Boa Vista, Matheus, vamos reforçar a data da realização do evento em Boa Vista? E quem quiser obter informações aí em Boa Vista, pode ser pelo número do teu telefone, existe outro mecanismo de reserva, de inscrição, enfim? Amarildo, a gente hoje, a organização da seletiva é através da FEFAE, né? Então, através do presidente Marco Andrade,
a gente pode estar entrando em contato no WhatsApp ou ligando o número 095 991 12 6549 ou no meu telefone mesmo, que é o 991 25 5954. E aí a gente vai poder estar dirimindo todas as dúvidas, explicando tudo detalhadamente para que a pessoa possa participar. Tu já tem mantido contato com alguns pais? Se tem mantido, qual tem sido o feedback? Como? Tu já tem mantido contato com alguns pais, ou no caso, quando eu digo pais, são das crianças, ou alguns clubes que tem, por exemplo, Cruzeiro, Primavera, os próprios garotos do Extremo Norte, já tem obtido um feedback a respeito disso? Sim. Todo mundo sabe da confiança do trabalho, dos eventos da FEFAE. Então a gente espera que todas as escolinhas, todos os garotos que jogam futebol, amantes desse esporte, possam estar participando. É uma grande oportunidade, né? Um sonho brilhar nos gramados da Europa. Essa é uma oportunidade única de a gente estar com a primeira vez aqui em Boa Vista. Só para reforçar também, Marino, e esqueci de falar, esse ano também nós estendemos a seletiva para o interior. Mas de que forma? Realizando pré-seletivas. A gente, nas outras seletivas, nós observamos que tem muito garoto do interior querendo vir, só que esbarra aí, como é que eu vou para Manaus? Vamos ficar onde? Alguns não têm família aqui, então teria que pagar a inscrição da seletiva, teria que ficar em um hotelzinho, em algum lugar. O que nós fizemos para esse ano? A princípio em Parintins, eu vou estar em Parintins agora sexta-feira, chego em Parintins dia 17, a pré-seletiva lá dia 18. Em Figueiredo semana que vem, dia 24. Figueiredo parceria com o Moza. Parceria com o Moza. E qual a ideia da pré-seletiva? Quem for selecionado no interior, vem para Manaus, com todas as despesas pagas também. Nós vamos colocar no hotel, no alojamento, vai ter alimentação para ele, vai ter o transporte para ele realizar a seletiva, né? E depois o retorno para casa também com tudo pago. Então é uma oportunidade a mais e para tentar facilitar também a vida do pessoal do interior aqui do Amazonas. A gente sabe que o deslocamento aqui é complicado, né? Além de ser demorado, porque barco é caro e a gente sabe que o interior a parte financeira do interior é muito complicada também. Então, para o garoto vir para cá, desembolsar R$100, ainda tem que pagar hotel, acaba inviabilizando a vida dele. E nessas idas e vindas pelo interior aí que o Real Manaus discussionou algumas vezes, nós ficamos admirados com o futebol amazonense no interior também. É impressionante. A gente está chegando ao final da entrevista. Matheus, eu quero te agradecer pela atenção, tá? Vamos manter informado sobre a seletiva, para que a gente possa acompanhar. E claro, no dia da seletiva, eu sei que vai ser um pouquinho complicado, ou no dia seguinte, nós entrevistarmos vocês, ou via Skype, por telefone, para saber o nome daqueles que foram selecionados, e a gente poder registrar aqui no Esporte Amazônia. Tá bom, Matheus? Ok, obrigado, Maria. Valeu, agradeço ao Matheus. Matheus. Obrigado, Matheus, um abraço. Ao Matheus, o filho do Marquinhos, filho da dona Eleni, o Matheus Vasconcelos. Eu só tenho a parabenizar vocês, né, pela iniciativa. Deveria ser muito mais comum essa prática envolvendo os clubes profissionais. E eu lembro que uma vez eu visitei a Escola Palas Atena e o Pedro Machado me disse algo que me fez ficar martelando a consciência. As escolinhas, Amarildo, ocupam um espaço que o futebol não ocupa. Principalmente uma lacuna que é a garotada de 5, 6, 7, 8, ele até citou, salvo me engano, até 11 anos. Os clubes profissionais pouco trabalham nessa faixa etária. Eles muitas vezes, é o que está acontecendo, o Palas está com parceria com o Sul-América, o Davi com a Escolinha do Santos está com parceria com o Infantil de Benil, com o Parte Clube. Nós já tivemos 5 escolinhas com parcerias com clubes disputando competições federadas, e o que deveria ser as escolinhas estarem federadas, existe uma certa resistência por parte da federação. Eu não vejo porquê, acho que é uma forma de chancelar e criar mecanismos que incentivam. Acho que a questão não é reconhecer, dar o braço a torcer ao trabalho. É ver o trabalho e apostar no trabalho também. Mas principalmente alimentar ou estimular o sonho da criança quando ela entra no Real Manaus,
quando ela entra numa escolinha do Santos ou do Guerreirinho, qualquer uma outra organizada, tá? Que diga-se de passagem, ressalva uma escola organizada, que esteja legalizada, para que esse garoto tenha uma perspectiva. Estou jogando aqui, vou disputar competições não oficiosas, mas eu tenho a minha perspectiva, o professor já me falou que vou disputar o campeonato amazonense. E não ele ficar refém apenas de ir para um clube profissional pulando etapas. Por que não essas escolinhas serem chanceladas? Até mesmo para dar segurança para a federação, para dar segurança para quem detém os direitos de uma marca ou quem tem um trabalho organizado e reconhecido. Heleno, eu quero te cumprimentar, eu sempre chamo Heleno de Freitas, mas é Heleno Rocha. O Heleno, o Marcelo, correto? E o Totti, sempre pela clareza e pela credibilidade que vocês passam a informação e pela forma como vocês recebem com muito carinho a nossa equipe, facilitando o acesso ao conteúdo. Nós que agradecemos, Amarildo. Quisera que todos tivessem a oportunidade de estar aqui com você para estar divulgando o trabalho. Estamos sempre de portas abertas também. E é isso, continuar trabalhando sério, ter parceiros sérios como você aí no esporte, para que a gente possa alavancar nosso não só o futebol, né, mas o esporte em geral aqui no Amazonas. Deixar só o telefone da escola. Fica à vontade. É o 99210-6573, para quem quiser fazer a inscrição da seletiva. Pode acessar o site também do Real Manaus, que é o realmanaus.com.br. Me permita, Francisco, vamos colocar o site do Real Manaus, por favor, na tela? É www.realmanaus.com.br. Vamos acessar o site do Real Manaus, que nós tá aí. Tá, o Face. Esse é o Facebook, tá, Francisco? Esse é o Facebook, é o site mesmo, eles têm um site, www.realmanaus.com.br. Vamos mostrar o site, mostramos a fanpage deles e vamos mostrar agora o site, vai aparecer na tela, tá aí, tá carregando. Nós temos já a seletiva internacional de Roraima, né? E a seletiva internacional de Manaus. Clicando no banner, já dá acesso direto às informações gerais das seletivas. Pronto, tá aí. Vamos passar mais um pouquinho, Francisco? Parceria com a Esporte Internacional. E aí você pode visitar a fanpage, que é facebook.com/Real Manaus, e o site www.realmanaus.com.br. Conversei com um dos coordenadores da escolinha do Real Manaus, o Heleno Souza, que eu tenho às vezes em chamar, Heleno Rocha, que eu tenho em chamar de Heleno Freitas, que foi um ídolo do Botafogo e que agora não sei de onde é o Não jogo nem Souza, mas é o Heleno Rocha, um cara simpático pra caramba. Não esqueço do Marcelo, conversei uma vez com o Marcelo, mas não lembro sobre o nome dele. E o Totti, impossível esquecer esse torcedor do Boca Juniors da Argentina. Obrigado, Heleno Rocha. Valeu. Gente, nós vamos para o intervalo comercial, porque daqui a pouco vamos falar, não é de futebol não, vamos falar de jiu-jitsu, correto? Vamos falar de jiu-jitsu, seu Francisco? Vamos falar de jiu-jitsu. O entrevistado já está aqui comigo. E a gente vai falar de jiu-jitsu aqui no Esporte Amazônia. É logo após o intervalo comercial. Sai daí.